Mas agora as pessoas provavelmente são também curiosas. O que vai ser no futuro? Nós temos novas tecnologias, nós temos blockchain, nós temos AI, nós temos impressoras 3D. Na sua opinião, quais são os problemas a precisaram ser resolvidos, especificamente primeiro em Brasil, talvez no mundo, que podem ser criar as próximas ondas de startups, próximas nomes fortes depois do Mileus, depois da Rock Content? Assim, um tema que é recorrente no meu dia a dia é de smart cities, né? Cidades inteligentes. Assim, eu tenho feito alguns eventos no Brasil e no resto do mundo, em alguns lugares do mundo. Eu estava na China semana passada sobre esse assunto. E, para mim, esse é um assunto que vai ser uma próxima grande onda de grandes negócios, né? Existe um estudo que fala que só a IoT vai movimentar 200 bilhões de reais até 2025, que tá logo ali, né? E Belo Horizonte está muito bem posicionada nessa situação, né? Belo Horizonte, Smart City de forma global, um conjunto de sensoriamento e inteligência para tomada de decisão de forma automática, baseado numa infraestrutura compartilhada, né? Quer dizer, e nesse momento a gente está implantando na cidade uma PPP de iluminação pública, onde cada poste da cidade vai ter potencial para ser o nó de uma rede do tipo mesh. E eu acredito que essa é uma base para próximos novos negócios, né? E, além de ser uma base para isso, Belo Horizonte está muito bem posicionada com isso. A gestão municipal, nesse momento, tem uma abertura tremenda para receber negócios, seja negócio de sucesso como o seu, seja negócios de startups menores que estão começando, que têm uma ideia, que quer validar. Existe um laboratório que replica essa infraestrutura para que essas empresas consigam criar, simular e colocar na rua projetos nesse sentido, né? Eu tenho visto alguns casos de sucesso muito interessantes que estão passando por essa linha de produção assim, que a gente está ajudando a criar, com muitas conversas que a gente está tendo com vários que estão aqui, né? Eu acredito que essa é a próxima grande onda, que já está acontecendo na China. Eu estava lá agora e você vê coisas lá de outro mundo. Assim, um indicador importante para uma cidade inteligente é o seguinte: a diminuição da demanda de serviços pelo cidadão, né? Parece contraditório, mas isso quer dizer o seguinte: a cidade é sensível num ponto que ela consegue gerar a própria demanda, né? Com esse tipo de luminária que está sendo colocada na cidade, não vai precisar do MET ir lá e falar: opa, minha luminária não está acesa aqui. Ela vai ter um sensoriamento específico que vai saber disso. Da mesma forma, para a poda de uma árvore, para tampar um buraco no chão, para qualquer serviço dessa natureza que não esteja funcionando, né? Só um detalhe que eu acho interessante você falou sobre AI, sobre inteligência artificial, e eu acredito muito que a gente vai ter uma série de oportunidades de negócios em inteligência artificial, não pelo que a mídia fala, em geral é muito sensacionalista, os grandes avanços. Mas, na verdade, quando você fala em oportunidades de tecnologia, você tem dois tipos de saltos. Você tem de 0 para 1, que era uma coisa que era impossível, passou a ser possível. Fizemos um foguete e mandou um para a Lua. Negócios vêm de 1 para N. É uma coisa que é muito difícil, você escala para muita gente. Então, a grande diferença que a gente tem do AI hoje, do que a gente tinha 10, 20 anos atrás, é a mesma diferença que a gente tem hoje para você fazer um site, um aplicativo, e o que era 20, 30 anos atrás. Para você ter um site 20 anos atrás, você tinha que ir lá e comprar o servidor, a máquina, você tinha que ter um cara para gerenciar aquela máquina, então era muito caro. Ficou muito barato, e por isso que tem esse monte de empresa aqui hoje. Porque é mais barato começar um site hoje. É muito mais do que era 20, 30 anos atrás. Você não começava sem ter 1 milhão no banco para poder comprar o servidor. Inteligência artificial é mais ou menos parecido. Uns 20 anos atrás a gente teve o Deep Blue, né, que era aquele computador da IBM que ganhou do Gary Kasparov no xadrez. E aquilo precisou de milhões e milhões de dólares em computador, em engenheiros, 3 mestres do xadrez para treinar o computador, e aí realmente venceu o Gary Kasparov lá, e foi a sensação da época. Hoje, 2 engenheiros treinados em inteligência artificial conseguem treinar em 4 horas um algoritmo que ganha desse computador, que gastou milhões e anos para ser desenvolvido. Então, a diferença da escala é que hoje é possível que grupos pequenos consigam desenvolver tecnologia de AI a um preço muito mais barato
e mais efetivo do que era antigamente. Então, as revoluções não vêm só de ser capaz de fazer coisa nova. É ser capaz de fazer coisa nova por um preço mais barato que permite empresas novas surgirem. Se puder, eu tenho uma visão aqui um pouco para a gente refletir um pouco sobre isso, né? A cidade ser mais inteligente, a gente ter uma nova tecnologia, é um elemento importante, mas ele talvez não seja o mais importante, porque a cidade pode ficar mais inteligente, menos humana, e aí a gente não vai resolver o problema. Novas tecnologias, sozinhas, elas às vezes pioram a nossa vida. Quando o ser humano inventou a agricultura, as sociedades que eram caçadoras, coletoras, elas tinham uma expectativa de vida maior do que as primeiras sociedades agrícolas. Depois o ser humano aprendeu a lidar com aquilo ali e a expectativa de vida aumentou muito. Quando a gente fala, por exemplo, de cidades, tem uma indústria que definiu o que são as cidades hoje, a indústria automobilística. A gente pega essa avenida que está aqui em frente, a gente tem 8 ou 9, 10 faixas de carro e finas faixas para os pedestres. Isso tem efeitos terríveis do ponto de vista de ocupação urbana, de violência. A gente tem um caso num prédio que a gente fez em São Francisco, que era numa área muito degradada, que tinha muito usuário de droga, chama Tenderloin. E aí, o que aconteceu? Depois que a gente colocou o prédio lá, a gente basicamente conversou com a prefeitura, os próprios usuários, para tirar carro da rua. Tirar carro da rua e colocar iluminação foi suficiente para, em menos de um ano, encher de comércio e revitalizar completamente aquilo ali, inclusive com iniciativas de inclusão dos moradores de rua. Então, eu acho que cabe muito a nós, como sociedades, como empresa, pensar que, além de a parábola aqui, né, além de ir para Marte, a gente tem que refletir o que a gente vai querer fazer em Marte. O que a gente vai fazer com todas essas tecnologias novas que a gente está criando. Que tipo de ambiente... A Roberta estava falando em futuro do trabalho, que antigamente o profissional lá, o coach de RH, falava para você assim, se você tem uma tatuagem, vai fazer uma entrevista de camisa longa, porque pega mal se aparecer lá de tatuagem. Hoje isso mudou. As empresas que não conseguem colocar o empregado, o funcionário, para poder ser ele mesmo dentro da empresa, elas vão dar errado. Então, se você não puder trabalhar de tatuagem, é melhor você nem ir para lá, que você está indo no lugar errado. E vai ter muita empresa que vão te aceitar de tatuagem. Mas, para mim, o ponto central desses futuros da tecnologia, do trabalho, das cidades, é muito assim, e não vai vir do governo, vai vir da sociedade. Que tipo de cidade, que tipo de ambiente de trabalho, que tipo de mundo que essas tecnologias todas que dão superpoderes para o ser humano vão trazer, né? E essa reflexão não é a reflexão da corneta de ficar reclamando, é a reflexão de entrar no jogo, participar como sociedade civil, como empresa, como governo, de um mundo que a gente considere que seja melhor do que esse que a gente tem hoje. Só deixa eu fazer um complemento bem rápido dentro disso que você está falando. Uma coisa que, minha visão particular com relação à cidade, eu concordo com essa questão de smart cities, etc. Tipo, com toda essa parte de tecnologia, a gente estava falando disso agora, sobre um avanço de circuito aqui nessa região, enfim, várias coisas do tipo. Desculpa, minha colocação aqui é só uma reflexão mesmo. Eu acho que, muito mais do que imaginar uma cidade inteligente, eu acho que a gente tem que ter uma cidade sem problema de saneamento básico, por exemplo. O Brasil, Belo Horizonte, especialmente, tem que parar de queimar etapa. A gente estava falando isso também outro dia. E nós precisamos, a gente tem essas coisas em vista, a gente tem que trabalhar isso paralelamente, mas a gente tem outros problemas gravíssimos que precisam ser resolvidos, e se eles não forem resolvidos, a gente perde o nosso capital humano qualificado, a gente perde as pessoas aqui na cidade, os empreendimentos, etc. Então, por exemplo, a gente tem um centro que é fantástico, que ele é subestimado, né? Outras cidades também provavelmente têm esse mesmo problema. Então, só para a gente ter um exemplo, se a gente tiver uma ocupação mais inteligente, ocupação normal, mais inteligente, por exemplo, de prédios públicos que estão abandonados, se eles forem revitalizados, trazer comércio, fazer outros tipos de iniciativa para revitalizar a cidade, revitalizar o centro, fazer ocupação mista, tipo, tanto de moradia quanto de comércio, essa parte de infraestrutura de iluminação que já está sendo feita, etc. Tudo isso muda muito a maneira como nós enxergamos de forma humana a cidade. Então, você traz qualidade de vida para quem está na periferia e, incrivelmente, ainda falta saneamento básico, você traz uma oportunidade de moradia digna na região mais central, ela tem mais qualidade de vida e mais oportunidades, né? Indo para o trabalho, gastando menos tempo, você melhora a questão do trânsito que você falou, você tira carro da rua e uma série de coisas. E eu estou falando aqui de iniciativas que você não gasta tanto dinheiro,
mas você trabalha com estratégia e com inteligência. Então, muito mais do que a gente ter componentes e hardwares inteligentes, nós trabalharmos humanamente de maneira inteligente e estratégica. Nós temos essa capacidade. E acredito que dentro, né, e paralelamente a isso que nós estamos falando, esse trabalho, né, esse payback nosso, ele é importante. E eu tenho certeza, e eu posso testemunhar que todos aqui têm tentado fazer isso de alguma maneira, seja com interlocução com entidades públicas, seja com a sua própria organização, com a sua própria empresa, porque amam a cidade e desejam ver a cidade cada vez melhor. Não só nós aqui em Belo Horizonte, como outros pares nas suas respectivas cidades também têm esse desejo e esse afinco de seguir transformando e melhorando a qualidade de vida como um todo nesse coletivo que eu falei aqui, em prol das pessoas que estão ali e em prol também do seu futuro, né, da sua família, etc. Assim, o tema cidade inteligente, ele tem um problema, que ele tem uma pegada que às vezes parece elitista mesmo, né? Mas não é. Por exemplo, algumas ações que são feitas e podem ser feitas. Em Belo Horizonte, um conjunto de bueiros hoje são medidos de uma forma inteligente, eles demandam infraestrutura, demandam conectividade para isso e tudo mais, né? Mas isso economiza, por exemplo, na coleta e na limpeza desses bueiros, né? O que evita alagamentos, o ponto final sempre está relacionado com o ser humano, né? Não existe uma cidade, a cidade é composta de pessoas, né? O uso da inteligência artificial para reprogramação dos semáforos, né? É uma medida super inteligente que é muito mais barato do que qualquer viaduto que se constrói e estamos seguindo nessa linha, né? O uso da inteligência em vídeo monitoramento para identificar cenários específicos onde a polícia, o SAMU ou a BH Trans precisa ser acionado. É muito mais barato o uso de inteligência artificial do que um ser humano olhando para 1.600 câmeras existentes na cidade, né? Então, assim, como eu tenho uma veia tecnológica, eu acabo ficando muito tentado a falar da parte de tecnologia, mas o sentido final é sempre para o ser humano mesmo, né? Não dá para deixar de olhar para as duas. Não dá para deixar para as duas pontas, né? Tanto para a parte básica, como o Matt falou aí, né, desde o saneamento, mas também a gente não pode deixar de evoluir também o restante. E também tem a nossa parte também, eu falo dos empreendedores, né? A gente sabe que, acho que tem um estudo da Amazon, que ela acho que em 2025, alguma coisa assim, um pouco antes que isso, o número de robôs trabalhando na Amazon vai ser maior do que o número de pessoas trabalhando lá. Ou seja, vai existir um problemaço daqui a 10 anos ou um pouco antes do que isso, de desemprego, isso é real. Isso é responsabilidade nossa também, né? Nós somos responsáveis por isso também. Então, a gente não pode colocar 100% da culpa também no governo, né, de que ele tem que resolver todos os problemas. A gente tem que saber o que fazer com essa demanda também de pessoas, né, que vão ir para o mercado e agora? O que vai acontecer, né?